Olá, meus queridos alunos, professor Chaga de Química. Hoje nossa aula será sobre transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Na nossa primeira aula sobre estudo dos gases, nós vimos a transformação isotérmica, onde a temperatura é constante. Depois nós vimos a transformação isobárica, onde a pressão é constante. Hoje nós vamos ver a transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica, onde o volume é constante. Ora, gente, o que é isso? Iso é um prefixo grego que significa igual. E volumétrica é volume, ou seja, é uma transformação de um gás do estado inicial para o estado final, sem variar o volume. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho um cilindro. Este cilindro tem um êmbolo, esse êmbolo ele é fixo, ele não se movimenta, diferente das outras aulas que o êmbolo se movimentava para cima ou para baixo. E aqui eu tenho o final, que também tem um êmbolo que também não se movimenta. Então, esse cilindro, eles estão com um êmbolo que ele não se movimenta, ele é fixo. Diferente das outras aulas que o êmbolo se movimentava. Então vamos aqui, ó. Aqui, estado inicial, estado final. Por isso é que é chamado transformação de estado, tá? E aqui, gente, nós estamos trabalhando, vou repetir, nós estamos trabalhando com gás ideal. É apenas idealizado esse gás. Não é um gás real, tá, gente? Aqui é gás ideal. Então vamos aqui, ó. Aqui eu tenho o cilindro, que tem uma certa quantidade de gás. Eu tenho aqui 11 moléculas de gás. A pressão inicial, 4 atm. Volume inicial, 4 litros. Temperatura inicial, 200 graus Kelvin. Final, pressão final, 8 atm. Volume final, 4 litros. Percebam, inicial é 4 e final é 4, não varia. E temperatura final, 400 Kelvin. Percebam, gente, que quando eu dobro a temperatura de 200 para 400, a pressão também dobra de 4 para 8. Se eu reduzir a temperatura de 400 para 200, a pressão também reduz de 8 para 4. Então, gente, isso são grandezas diretamente proporcionais. Quando eu aumento uma, a outra também aumenta. Quando eu dobro uma, a outra também dobra. Quando eu reduzo uma metade, a outra também reduz a metade. Entenderam, gente? Então, vamos ver como é que funciona isso. Aqui eu tenho o gás, ele está a 200 graus Kelvin. Nós sabemos que a temperatura de um corpo é determinada pelo grau de agitação de suas moléculas. Então, estas moléculas que têm um certo grau de agitação, elas estão se movimentando para todos os sentidos e bate na parede do recipiente. Como esse êmbolo não se movimenta, esta pressão aumenta para 4 atm. Aí aumenta essa temperatura de 200 para 400. Quando eu aumento essa temperatura, eu aumento o grau de agitação dessas moléculas. Elas começam a se movimentar com maior velocidade e batem na parede do recipiente. Como não tem para onde se deslocar o êmbolo, não tem para onde ir, a pressão aumenta. Então, entenderam, gente? Então, quando eu aumento a temperatura dentro de um cilindro fechado, que não tem para onde ele aumentar de volume, a pressão aumenta. Quando eu aumento a temperatura, eu aumento o grau de agitação das moléculas. As moléculas começam a se movimentar com mais intensidade. E elas batem na parede do recipiente com mais intensidade. Isso faz com que a pressão aumente. Vocês já ouviram falar que um pneu de um caminhão tal estourou na estrada? Vocês sabem como é que isso acontece? O motorista calibra o pneu, uma certa pressão. Ele começa a rodar na estrada.
O pneu aquece nesse movimento. Quando o pneu aquece, aquece o ar dentro do pneu. Este ar, estas moléculas começam a se movimentar com mais intensidade, aumenta mais a temperatura, elas começam a se movimentar. Como não tem para onde se expandir, aumenta a pressão. E chega um ponto que o pneu estoura. Então é isso que acontece. Por quê? Porque o aumento da temperatura faz com que aumente a pressão. Isso são grandezas, repetindo. Ah, Chaguinha, tu tá repetindo muito. Tô repetindo que é para vocês fixarem. O aumento da temperatura aumenta a pressão. Grandezas diretamente proporcionais. Olha aqui, ó. Em um sistema fechado, isso aqui é um sistema fechado, em que o volume é constante, 4 no inicial e 4 no final. Verifica-se que a pressão exercida por determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica. Ou seja, a pressão exercida por determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica. Entenderam, gente? Entenderam? Então, isto é que significa transformação isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica. Aqui, gente, matematicamente, quando duas grandezas aumentam numa mesma proporção, o quociente, o que é o quociente? Divisão. O quociente entre elas é uma constante. Vamos ver aqui, ó. 4 dividido por 200 vai dar 1 sobre 50, ou 0,02. Aqui, ó, 8 dividido por 400 vai dar a mesma coisa. 1 sobre 50, ou 0,02. Ou seja, quando duas grandezas variam numa mesma proporção direta, a sua divisão, o seu quociente é constante. Ok? Equação geral dos gases. Aqui eu tenho a equação geral dos gases. Volume inicial, pressão inicial, temperatura inicial. Que é igual. Volume final, pressão final, temperatura final. Aqui eu tenho volume inicial, pressão inicial, temperatura inicial. Volume final, pressão final, temperatura final. Aqui são os iniciais, aqui são os finais. Isto é a equação geral dos gases. Mas nós temos que saber com que tipo de transformação nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando aqui com transformação isovolumétrica, isocórica, em que o volume não varia. Se o volume não varia, então V inicial, V final são iguais. Então, se não varia, eu posso eliminar V. Elimino V inicial e V final. O que é que eu fico? Eu fico com a equação da isocórica. E a equação da isocórica é o quê? TI sobre TI. O V não aparece porque é constante. Igual a PF sobre TF. Esta é a equação da isocórica. Todas as vezes que a gente for resolver problema relacionado à transformação isovolumétrica, nós temos que usar esta equação, onde o volume não aparece. Por quê? Porque é constante. Agora nós vamos ver a transformação isométrica, ou isovolumétrica, ou isocórica, em um gráfico. Veja aqui, ó. Isócora. O que é isócora? Isocórica. Aqui eu tenho o gráfico da transformação isovolumétrica. Aqui é o eixo das pressões. Aqui é o eixo das temperaturas. A pressão varia de 0 a 16 e a temperatura de 0 a 800 graus. Perceba que quando a minha pressão é 4, a minha temperatura é 200. Olha aqui, ó. Quando minha pressão é 4, minha temperatura é 200. E agora, quando minha pressão é 8, minha temperatura é 400. Olha aqui. Quando minha pressão é 8, a minha temperatura é 400. E aí eu formo uma reta ascendente. Entenderam, gente? Então, este é o gráfico da transformação isovolumétrica.
volumétrica, isocôrica, que é uma constante. Entenderam? Gente, vocês sabem que foram os cientistas que pela primeira vez fizeram esse experimento? Foram os mesmos cientistas que fizeram o experimento da transformação isobárica. Vocês lembram que foram esses cientistas? Charles e Gay-Lussac. Então, ó, segundo a lei de Charles e Gay-Lussac, então foram esses dois cientistas que fizeram este experimento. Transformação isocôrica ou isovolumétrica. Entenderam? Vejam como a transformação isométrica ou isovolumétrica ou isocôrica é muito fácil. Então, meus queridos alunos, é isso que eu queria passar para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar aquele ok, de dar aquele like, de ativar o sininho para receber notificação de novas aulas. Também, na primeira mensagem, vou estar deixando um link com a relação de exercícios. No final do exercício eu deixo as respostas. Primeiro respondam para ver se vocês acertaram. Alguma dúvida, entre em contato comigo. Então é isso, meus alunos, e até a nossa próxima aula.